Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Terminamos aqui a nossa série em que refletimos sobre o regresso de Jesus. Valerá a pena voltar atrás e ver os vídeos anteriores para ter melhor aproveitamento sobre o que a Bíblia nos ensina sobre estas coisas. Como disse no vídeo anterior, este estudo não é exaustivo, há muito mais para ser inquirido. A Bíblia ensina muito mais do que apenas refletimos aqui nestes 14 vídeos sobre este assunto. E hoje gostaria de terminar com uma questão que o apóstolo Pedro levanta mesmo no último capítulo da sua segunda epístola, 2 Pedro capítulo 3, e que é a seguinte: como devemos ser face ao que temos perante nós em termos do ensino bíblico. O alvo do apóstolo Pedro, mais do que motivar, foi dar instrução. Pedro quis encorajar aos seus leitores a que continuassem com um ânimo sincero. E nós podemos ler a segunda epístola de capítulo 3, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2, e que diz: Amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. A palavra ânimo, segundo o texto grego, significa mente. E como já vimos também em reflexões anteriores nesta mesma série, a intenção de Pedro, com ancião, como ele disse em 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 e 2, era encorajar o rebanho de Deus. Pedro sabia que era muito importante aqueles cristãos cuidarem das suas mentes e não deixar que os seus pensamentos fossem influenciados por conceitos que não tinham a sua raiz nos ensinos do Senhor Jesus. No versículo 2, Pedro afirma o seu propósito ao dizer que se lembrassem das palavras que tinham sido ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado pelos apóstolos. O verbo lembrar no versículo 2 implica um ato intencional por parte do próprio discípulo. No contexto do ensino do apóstolo, lembrar envolve manter um interesse pessoal em lembrar-se a si próprio das palavras que recebeu. Implica que o discípulo beneficia desta atividade. Esta palavra do apóstolo encoraja os cristãos a terem o cuidado em conhecer e manter vivo o ensino que receberam. Quem deixa de recordar o ensino bíblico facilmente esquece a verdade e expõe-se a outras doutrinas. Há outra palavra para a qual chamo a vossa atenção. Esta é a palavra sincero, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 1. A palavra sincero, conforme ocorre no texto grego, língua em que Pedro originalmente escreveu as suas epístolas, significa julgar corretamente, como quem analisa algo à luz do sol. Esta mesma palavra implica pureza e sem contaminação. Daí que a análise é feita à luz do sol e não através de outras fontes de luz. Em questões de doutrina e fé está implícito um método correto de análise, porque tem os raios da luz de Deus, a luz que dá à pessoa a claridade que depois resulta em discernimento. Este julgamento é isento de hipocrisia ou engano, daí o aspecto da sinceridade. Portanto, o ânimo sincero é a consideração isenta de influências errôneas e que a pessoa mantém em sua mente. O ânimo sincero é o que promove o sentido de firmeza do discípulo. É importante guardar o nosso pensamento para que fique sempre firme nas promessas de Deus. Notemos o que diz Isaías capítulo 26, versículos 3 e 4. Isaías 26, versículos 3 e 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti,
porque Ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O apóstolo Pedro considerou ser tão importante os discípulos serem lembrados dos ensinos apostólicos que ele disse o seguinte em 2 Pedro capítulo 2, versículos 12 a 15. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estáis confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Pedro diz que estes discípulos estavam confirmados na presente verdade, no versículo 12. No entanto, ele queria despertá-los com admoestações, ele queria encorajá-los e reparem como é que ele o faz, com o ensino, com a instrução. Não é só apelar à emoção ou criar uma expectativa na base de um sentimento, mas dar algo firme, que é a instrução, conforme o Senhor tinha dado aos seus apóstolos. O apóstolo Pedro diz que ele preparou-se para que depois da sua morte, que os discípulos tivessem a lembrança destas coisas, como ele diz no versículo 15. Eu creio que é por esta razão que nós temos as epístolas de Pedro em forma escrita, para podermos ler, consultar, para a nossa edificação. Aliás, essa é uma das finalidades de termos as Sagradas Escrituras. Nós vivemos num tempo em que há tanta ideia, tanto sentimento, tanta doutrina, que não sei onde é que a vão buscar, sinceramente. Eu acho que é tão importante as pessoas lerem a Bíblia, consultarem as Escrituras, meditar nelas e deixar as Escrituras ser um instrumento de edificação em suas vidas, um instrumento de instrução que dá firmeza à crença. E assim a fé, tanto como doutrina, como a fé no seu aspecto prático, são coisas consistentes. Creio que Pedro não só via o que se passava naquele tempo, mas também ele via as investidas dos falsos ensinadores que sucederiam ao longo do tempo, mesmo depois da sua morte, e que os discípulos teriam que enfrentar estas circunstâncias. Posto esta situação, este pano de fundo, como deve ser o nosso viver? Esta é a pergunta que Pedro faz nesta mesma epístola, segunda epístola, no capítulo 3. Depois de, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, ele ter comparado o dia da vinda do Senhor e as suas consequências à incerteza da ocasião de um assalto por um ladrão, Pedro pergunta àqueles discípulos como deveria ser a sua conduta, o seu comportamento. Vejamos o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. 2 Pedro 3, 11. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Com estas palavras, Pedro passa ao aspecto prático da vivência da fé. Pedro estabeleceu a importância de manterem o ensino que receberam. Eles deveriam manter a sua firmeza de mente nesta matéria bíblica. O verbo ser, no versículo 11, segundo o texto grego, significa o estado da pessoa antes dos acontecimentos referidos. O sentido deste verbo ser implica a pessoa continuar a ser a mesma pessoa, mesmo depois dos acontecimentos referidos no versículo 10 e, aliás, no contexto deste versículo 11. Em outras palavras, Pedro está a falar sobre a qualidade de pessoa que os discípulos deviam já ser antes que chegasse o dia do Senhor. Esta mesma crença deveria também ser refletida na sua vivência. Isto diz-nos que a fé do discípulo é algo tanto racional como prático. Em outras palavras, conforme a crença, assim também a conduta do cristão. Qualquer pessoa pode dizer que tem fé. Alguns dizem que têm a sua fé. Alguns até dizem que não admitem que lhes ponham em questão a sua fé. Dizer que tem fé realmente não significa muito.
visto que uma afirmação dessas poderá não passar de propaganda pessoal. O que Pedro enfatiza é que os discípulos de Jesus têm a sua doutrina, que são os ensinos transmitidos pelos apóstolos e que têm o testemunho profético acerca de Jesus. O seu trato manifestaria a doutrina que eles receberam e que conheciam. Por isso, a crença do discípulo é vivida na prática continuamente. Notemos que o princípio é que, ao viver os ensinos que foram dados pelo Senhor Jesus, que o discípulo está a viver o que Jesus mandou ser ensinado, conforme nós lemos em Mateus 28, versículo 20. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Ao viver o Evangelho de Jesus, o discípulo vai vivendo em estado de prontidão enquanto espera pelo cumprimento da vinda do Senhor. Consideremos mais de perto o conselho do apóstolo. Ele fala sobre o procedimento ou o trato santo. Estes discípulos deveriam ter um procedimento, um tipo de conduta ou um trato santo. A palavra conduta ou procedimento ou trato, segundo o texto grego, implica exteriorizar o que o discípulo é no seu interior. O aspecto prático deste conselho do apóstolo é que a forma de vida da pessoa de fé em Jesus manifesta o ensino que recebeu e que lhe moldou. O próprio ensino de Jesus que lhe moldou, sendo então o discípulo, ele ou ela, por isso, a reflexão do próprio Senhor Jesus a quem segue. A palavra santo, neste versículo, no texto grego, é hagios, que no seu sentido raiz significa ser diferente. Hagios, segundo os dicionários teológicos, e neste contexto, significa ser um seguidor de Jesus. Implica ser semelhante à natureza do Senhor. Implica ser discípulo de Jesus. Porque o discípulo segue o seu mestre e procura ser como o seu mestre. Hagios implica reverência para com Deus. Portanto, a conduta santa é viver o compromisso e a natureza da comunhão íntima que o discípulo tem com Deus através de Jesus. Isto diz-nos que a conduta de fé é algo que faz parte integral da vida do discípulo. Significa que ser discípulo de Jesus é viver os seus ensinos em toda a esfera da sua vida. Dado o contexto histórico que os discípulos de Jesus viviam no primeiro século, Pedro encoraja-os a serem pessoas diferentes. Diferentes porque os alvos e propósitos de suas vidas eram diferentes. Eles mantinham sempre presente o seu destino em Jesus. Eles viviam recordando constantemente a promessa do Senhor que os esperava no além. O seu alvo era procurar em tudo viver em pureza. O que é viver em pureza? Creio que as palavras de Jesus em Mateus 18, versículo 3, ilustram este princípio. Quando Jesus disse: "Se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus." Creio que esta ilustração revela realmente o que Jesus estava a dizer acerca de pureza, ou podemos aprender sobre o que é pureza ao tomarmos nota do que Jesus disse neste versículo. As crianças, na sua inocência, demonstram pureza. Eu creio que há aqui uma lição que podemos apropriar acerca de pureza. A criança, na sua inocência de querer, elas demonstram fé. Mostram aquela simplicidade de crença e pureza na sua maneira de ser. Eu creio que é isto que Deus quer de nós. Aquele sentido de pureza de relacionamento, sinceridade também de relacionamento com o Senhor. Não creio que o apóstolo Pedro estava a insistir que vivessem cortados do mundo. Creio que o ensino do Evangelho é que o discípulo não se esquece que foi perdoado pelo Senhor.
e no poder do perdão que recebeu, o discípulo vive a sua vida. O discípulo enfrenta os seus desafios diariamente, que por vezes significa estar em circunstâncias que causam conflito com a sua crença em relação aos ensinos de Jesus. Mas lembremos-nos que, segundo a promessa do Senhor Jesus, Ele prometeu estar connosco todos os dias, como já lemos acima em Mateus 28, versículo 20. Junto com o santo trato, Pedro liga a questão da piedade, viver em piedade, 2 Pedro 3:11. A palavra piedade no texto grego é a palavra eusebeia. Esta palavra, na sua forma de adjetivo, descreve o discípulo de Jesus. A expressão piedade significa viver de uma forma que expressa veneração e a crença em Deus e também na sua palavra. É viver de uma forma que o discípulo expresse as virtudes da palavra de Deus e também do Senhor Jesus. Não é só acreditar nas virtudes da piedade, mas é viver os seus valores. Pedro continua na sua palavra encorajando aos cristãos a serem pessoas que esperavam e apressavam a vinda do Senhor. Este versículo é curioso. Vejamos, enquanto não chegava o dia da vinda de Jesus, eles deveriam viver a cada dia nesta santidade e piedade, enquanto esperavam a vinda do Senhor. Além de esperar, eles deveriam estar envolvidos e apressando a vinda do Senhor. 2 Pedro 3:12. Podemos ler 2 Pedro 3:12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. A expressão apressando-vos dá o sentido do discípulo estar apressado, como quem tem no seu pensamento um determinado alvo a ser alcançado. Mas também a mesma palavra significa desejar diligentemente, esperar ansiosamente pela vinda do Senhor. Creio que esta é uma boa forma de o apóstolo dizer a estes cristãos que eles deveriam estar em estado de prontidão. Fazendo assim, eles não tinham que estar a ouvir histórias de quem tinha abandonado a pureza do Evangelho. A sua ocupação no reino os levaria a ser frutíferos, como também a manter a sua atenção na promessa da vinda do Senhor. Tal pessoa acredita em Jesus e na sua palavra, acredita no regresso de Jesus. E Pedro depois termina falando sobre eles abundando na graça e conhecimento de Jesus. Ele expressou o seu desejo de que estes discípulos abundassem nestas duas características que já refletimos no vídeo anterior, a graça e o conhecimento do Senhor. E nós podemos ler o último versículo na segunda epístola de Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro 3, 18. O apóstolo diz: antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Fazendo assim, eles estariam apropriando mais daquilo que Deus tinha para eles. Este era o propósito alvejado de Pedro e que eles deveriam realmente também nutrir. Pedro fala disto de uma forma tão simples, mas tão direta também. Eu gostaria de ler mais um versículo, 2 Pedro 1:8. É interessante que Pedro termina a sua epístola da mesma forma como ele a começou. Vamos ler apenas o versículo 8 do capítulo 1 de 2 Pedro. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste assunto da vinda do Senhor, as Escrituras têm muito mais em que nós podemos meditar. O alvo deste ensino é a prontidão dos discípulos de Jesus. O discípulo vive diariamente os ensinos de Jesus, os ensinos que Jesus transmitia aos apóstolos. O discípulo vive esperando que Jesus regresse. Lembremos-nos que o fator mais importante em todo este ensino é Jesus. Jesus que morreu pelos pecadores na cruz do Calvário.
Jesus que ressuscitou dos mortos. E por isso, como disse Paulo, o apóstolo Paulo, a nossa fé não é em vão. Jesus que subiu aos céus, tendo dito que ele voltaria para vir buscar os seus. Jesus virá para os que estão remidos. É tempo oportuno para considerar cada um de nós a sua situação pessoal diante de Deus. É importante refletir no que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Se porventura ainda não chegou ao ponto de aceitar este sacrifício de Jesus a seu favor, o sacrifício redentor, será oportuno fazê-lo. É o mesmo que dizer a Deus: perdoa os meus pecados e salva-me. Aceita-me como teu filho. Quem faz uma confissão destas com fé diante de Deus, a Bíblia ensina-nos que a pessoa é salva. Aceita a salvação pela fé. Leia um pouco da Bíblia todos os dias, em especial as narrativas do Evangelho, e assim vai aprender mais de Jesus. Fale todos os dias com Deus, sempre em nome de Jesus, porque como Jesus disse, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus ensinou-nos a orar ao Pai sempre no seu nome, o nome de Jesus. Também frequente uma igreja que ensina o Evangelho. Assim vai aprender mais acerca de o que é ser um discípulo de Jesus, aprender a ser como discípulo de Jesus. A minha oração é que as bênçãos de Deus continuem a ser amplas sobre a sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.